Corinthians! Alvinegras, este é o podcast Irmandade Corintiana, número 109. E aqui do meu lado está o grande Gibson. Tudo bem, Gibson? Tudo em paz. Quer dizer, não tão em paz, mas razoavelmente em paz. Mais ou menos em paz. É, né? mais ou menos. E você está em paz, Fábio? Ah, tô em paz, tranquilo, né? Vida que segue. E o destaque, o primeiro tema deste podcast será a Era Loss. Já é possível fazer uma avaliação da Era Loss? Ou devemos esperar mais tempo? O que vocês acham? Acho que tá muito cedo. Eu acho que foram o quê? 4 jogos, por enquanto. Nesse período aí de 4 jogos, ele deve ter comandado aí, se não, no máximo, meia dúzia de treinos. Com o time... Acho que não chegou nem a tanto, com as viagens e tudo. Com o time desfalcado de convocações para a seleção, o departamento médico, etc. Enfim, acho que não dá para colocar nenhum julgamento ainda de valor sobre a Era Loss. Dá para avaliar um pouco atuações individuais deles, né? Em alguns jogos. Acho que hoje foi amplamente discutido isso, a gente vai falar um pouco mais pra frente, sobre a participação dele no time, talvez até no resultado. Mas acho que avaliar a Era Loss muito cedo. A Era Loss não dá. Muito pouco tempo ele fazendo. E o time tá jogando exatamente como vinha jogando antes, né? Você não vê nenhuma mudança no time. O que aconteceu nessas últimas semanas, que foi a chegada do Roger, começou a jogar ali, já vinha acontecendo com o Carille. Sim. Mas não deu tempo do Carille usar tantas vezes quanto agora, de repente, tá aparecendo. E depois a gente vai falar sobre o Roger com mais calma, enfim. Quando o meu fígado permitir. Quando eu não tiver mais ódio. Mas eu acho que o Loss não dá pra falar nada dele ainda, cara. É muito cedo, cara. Talvez quando voltar depois da Copa, que ele vai ter tempo pra treinar, daí a gente vai poder sentir o que é o Loss e o que era o Carille. Agora não dá pra falar nada. A gente já vai ter uma ideia. E é bom falar, a gente tá começando com esse tema porque é o que tem se falado muito nas redes sociais, que a gente vê o pessoal já cornetando bastante o Loss, né? Bom, não sem motivo, ele ganhou apenas uma partida, mas como você falou, ele tá dando uma continuidade no trabalho e como o Fábio falou, ele tem desfalques importantes. É bom a gente listar um pouco esses desfalques, que às vezes parece que isso não é importante. Mas só um porém, ele não ganhou uma partida, cara. O time ganhou uma partida, não é ele sozinho. A culpa não é dele. Né? Assim como ele não perdeu 3. Sim, exatamente. Exatamente. Mas a galera gosta de achar um bote expiatório. Né? Ele sempre individualiza-se a avaliação, né? Mas o que eu tava falando, assim, o Corinthians tem jogado com pelo menos 7 desfalques importantes. Né? Com certeza. A gente tem o Fagner e o Cássio na seleção, que são dois líderes do Corinthians, né? A gente tem o Ralf, que voltou, que estava jogando muito bem, e eu acho que ele roubaria a posição do Gabriel, que tá bastante regular esse ano. Tá oscilando bastante. O Cleison, que terminou o ano muito bem, começou o ano muito bem, depois caiu um pouco e tal, mas é um jogador importante, especialmente na criação. E seria opção, né, nesses jogos? A gente olha pro banco e não tem opção. Claro, seja pra entrar, assim. Claro. Seria o natural pra o Cleison junto com o Pedrinho ali, enfim. O Cleison, o Pedrinho, o Matheus e tal, talvez eles revezassem um pouco em duas posições ali e tal. A gente tem a contratação o desfalque da contratação nova do René Júnior, que seria o reserva imediato do Maicon, que a gente sentiu um pouco da falta do Maicon, né, na nossa partida. Titular pós-Copa, né? Provavelmente, né? O Romero, que também tá machucado, que enfim, a importância dele pro time é inegável, a gente pode cornetar demais o Romero às vezes, mas sim. A importância dele defensivamente. E o Sheik, que foi importante no início do ano e tal, ele não vinha sendo muito importante, mas ele pode não ser o titular, mas ele é aquele cara que se você quiser colocar ele faltando 20 minutos, 30 minutos pra acabar o jogo, ele dá uma pilha no jogo. Eu acho que ele dá uma pilha muito melhor do que o Marquinhos Gabriel. Sem dúvida, dá pra comparar, né? Quer dizer, então são pelo menos 7 jogadores aí que o Corinthians tem jogado nessa maratona, né? Um jogo de meio de semana, fim de semana direto. E claro, tá sentindo falta de poder rodar mais o elenco, de colocar esses jogadores pra jogar também, né? Do 7, o único que eu acho que a gente não sente tanta falta é do Cássio, cara. É óbvio que ele é um líder no elenco, ele tá entrosado com todo mundo, eles se entendem e tal, mas o Walter pega muito, cara. Então, acho que isso não faz o time jogar pior. Não faz o time jogar pior, mas eu acho que a gente sente falta, assim, do Cássio. O Walter retomou aí, depois de um longo período parado. Ele nitidamente não tá na mesma forma que ele tava no melhor dele. Enfim, ele tem jogado bem,
Mas pra mim, assim, não tem sido aquele goleiro sensacional que ele já mostrou que pode ser. Ele já mostrou que pode ser, né? Às vezes eu acho que algumas saídas de bola têm sido um pouco erradas. Hoje, por exemplo, é discutível a questão do gol que o Flamengo fez, se ele poderia ter feito diferente ou não. Enfim, alguns lances eu acho que tem dado o próprio a falha horrenda do Mantuan semana passada, teve uma participação dele também. Não tô dizendo que ele é culpado, mas o Cassião lá, esses lances possivelmente não teriam acontecido. Assim como o Fagner lá. Eu duvido muito. Enfim, mas é só pra gente colocar em perspectiva na hora de avaliar o trabalho do Loss, que tá começando, enfim, que pegou o trem andando. Mas tem gente aí no live falando, perguntando alguma coisa? O Magro Ramos fala também que é cedo pra julgar o trabalho do Loss, mas que tem que ligar o alerta no time. Isso com certeza. Bom, isso sem dúvida. Dorival Negri Júnior falou que o time tá sem vontade, sem brilho. Eu achei o time meio apático mesmo, né? Eu achei mais na quinta-feira, hoje não. Eu achei o time bem apático contra o Inter, na semana passada. Sim. Aí, contra o América foi um pouquinho melhor, e hoje eu achei assim, apesar do time ter perdido e o jogo ter similaridades com o jogo do Inter na semana passada, a atitude do Corinthians em campo foi bem diferente. Assim, o time criou, teve chances, enfim. Mas sim, faltou algum brilho a mais ali, né? Mas acho que a gente pode começar a falar da semana, né? Antes, vamos falar do sorteio da camisa. Claro! A Irmandade vai sortear a camisa 2017 do Corinthians, a camisa tricampeã, campeã paulista, campeã brasileira e bicampeã paulista esse ano. A camisa que vestia o artilheiro Jô. Estamos sorteando essa camisa. E para você participar do sorteio, o que você tem que fazer, Gibson? Vai lá na página da Irmandade, tá lá pinado lá em cima o post. Camisa oficial, não é Diz aí. É isso aí. Dá um joinha dá um joinha na página, dá um curtir na página, dá um joinha no post, marca 2 amigos. Mais alguma coisa pra você fazer? Marca 2 amigos, comenta. Compartilha, já falou compartilhar? Compartilhar. Tem que compartilhar, sempre importante compartilhar. As regras estão lá bem escritas. Participe, ganha camisa, chame o Jô, fala pra ele voltar a vestir e entrar em campo, porque tá fazendo falta. Bom, vamos lá, vamos falar dessa primeira partida da semana do Corinthians. A partida contra o América Mineiro, a vitória única até agora na era Loss. O que você achou dessa partida, Gibson? Cara, foi uma partida fraca também, né? O Corinthians não vem jogando bem faz um tempo. Achou o golzinho ali, mas não foi uma vitória que você sai falando, puta, que legal, o time voltou. Não voltou, não. Ganhou, é importante ganhar um jogo, claro, ganhar 3 pontinhos ali. Mas, cara, foi suadinho, né? Pra jogar contra o América. Foi suadinho. Especialmente depois do gol, né? Exatamente. Porque marcou, até o Corinthians marcar o gol, tava um jogo relativamente... O Corinthians dominava a partida, mas o América não ameaçava muito. O Corinthians marcou o gol e recuou. E aí o América chegou várias vezes e o Walter fez belas defesas e acabou sendo até eleito o craque da partida pela Irmandade. Sim. É uma dificuldade que... E aí não dá nem pra... Enfim, de novo, falando do Loss, não dá pra pôr na conta do Loss. Nossa, o time não jogou bem. Porque é a dificuldade que o time tem desde o ano passado, né? O segundo turno inteiro do Brasileiro do ano passado, o time passou por esse mesmo tipo de dificuldade. Sim. Quando encontra um time que tá a fim de se defender, tem dificuldade de criar, de mostrar, de se impor ofensivamente, né? E foi isso que aconteceu contra o América. O time teve essa dificuldade, mais do que o normal, talvez. E, enfim, você falou, teve amplo domínio da partida, mas não tava gerando chance atrás de chance. Assim, domínio de controlar a bola e tal, mas também não tava desperdiçando chances. Não tava sendo ameaçado, mas não tava super batendo na não porta tava sendo agudo, né? Lá mas quando conseguiu de fato fazer uma triangulaçãozinha ali, aí foi legal, tipo, o Matheus Vital entrou na área, né, no lance do gol, isso foi bacana de ver, uma coisa que, segundo jogo seguido, que ele aparece na área sendo decisivo ali, contra o Inter fez o gol, agora ajudou e tal. E se você olhar o lance do gol, tá todos os meio-campistas estão ali na frente, né? E os volantes também. Tava o Paulo Roberto, o Gabriel logo fora da área, os dois tocaram na bola no lance, inclusive. Sim. O Jadson tava lá, o Rodriguinho, o Vital, tava todo mundo ali participando. Então é importante ver isso, né? Essa movimentação em bloco, que faltou durante o jogo na maior parte, mas quando teve, funcionou. Esse foi o lado bom do jogo. O lado ruim é que depois que fez o gol, realmente acabou se retraindo, o time vem de 2 derrotas, então valorizou talvez demais o gol feito e sair na frente, e acabou se perdendo aí por conta disso.
E aí entrou também de novo um pouco da mão do técnico, que fez algumas mudanças que não surtiram muito efeito, né, no time. É verdade. E foi um gol meio achado, né? A bola espirrou no zagueiro deles ali e sobrou pro Jadson ali botar pra dentro. Não foi uma jogada que foi armada. Que não foi uma tabela. Mas como o Fábio falou, vinham chegando muitos jogadores. Mas vinha chegando o jogo inteiro e não fazia nada. Digo, se não fosse o acaso ali, talvez não tivesse feito aquele gol. Mas o que eu tô destacando é justamente assim, ter positivamente assim, a maioria dos jogadores ali nós, né? Então a gente tava com mais jogadores do que eles lá, por isso que sobrou um. Sim. Né? Aí chutou um, chutou outro, rebateu, voltou. Mas é impressionante a ineficiência de concluir nas jogadas, né? Porque tanto é que, a gente ganhou de 1-0 e quem foi melhor em campo? O Walter. Muito em função do que aconteceu depois do gol do Corinthians. Sim, mas rolou uma ineficiência aí na frente absurda. Eu não sei se vocês sentiram, mas nessa partida que o Michael ele tinha levado o terceiro cartão, ele ficou de fora, né? E eu senti muita falta do Michael ali. O Paulo Roberto, que fez aquela excelente partida, que a gente vai ficar lembrando o resto da vida dele contra o Grêmio, fez uma partida ruim de novo. E eu senti muita falta do Michael nessa partida, assim, dele chegar mais na frente, dele acertar mais passes, dele desarmar com mais facilidade os adversários, com menos faltas. O Michael, eu acho que tem sido um dos principais jogadores nesse início de ano. Já estamos na metade do ano, né? Primeiro semestre. Primeiro semestre é um dos principais jogadores do Corinthians, assim. Talvez ele não marcou tantos gols quanto o Rodriguinho ou quanto o Jadson, por exemplo. Mas ele nesse meio campo do Corinthians tem feito grandes partidas, né? E eu senti falta um pouco dele nesse jogo. Com certeza, por isso que não é à toa que quando subiram os dois volantes, né, que aconteceu alguma coisa, que surgiu o gol. Porque essa aproximação do Maicon é muito importante. É o que faz ter a vantagem numérica ali na frente, o Corinthians entrando ali, ou pelo menos uma igualdade numérica quando tem essa participação do segundo volante. E às vezes até do primeiro também, né? Eu fico preocupado, porque como o Fábio bem lembrou aqui logo no início, ele deve ir embora depois da Copa. E o nosso reserva para ele é o René Júnior, que passou mais tempo no departamento médico desde que chegou do que jogando bola. Então fica Mas quando jogou bola, teve aí dois jogos que ele se mostrou bem, né? Jogou bem. Até o Jailson dar um golpe de karatê no cara ali, de Kung Fu, ele tava indo bem, né? Tava indo bem. E o pessoal tá falando aí desse jogo no nosso live. O Luiz Adnan perguntou pra gente se o Zé Ricardo saiu do Vasco. Não seria uma boa opção para depois da Copa? Não, eu não vejo o Zé Ricardo como um cara pronto aí. Acho que ele fez um trabalho bom no Flamengo lá atrás. Teve que lidar com aquela questão das estrelas, né? De jogadores estrelas e tal. E ele ser o peixe pequeno no grupo. E aí contra o Vasco foi o contrário, né? Ele era o nome forte, carregava o elenco ali. Conseguiu extrair um tanto de leite de pedra. Não queriam que ele saísse do Vasco, mas eu não acho que ele... Enfim, eu acho que internamente eu não vejo que ele vai trazer muito mais do que o Loz. Eu acho que nesse momento não é momento de escolher um novo técnico. Como a gente falou no começo, não dá pra avaliar ainda essa era Loz ou esse momento Loz que seja. Pra mim essa oscilação é do time e não do Loz. Eu acho que na pior das hipóteses a gente tem que dar até o final, até chegar na Copa pro cara. Mas uma coisa que eu não levantei lá no início quando a gente estava discutindo o Loz, eu vou levantar aqui agora. Muita gente tem falado das substituições dele. E aí eu tendo a concordar um pouco com a cornetagem em geral. Eu acho que ele está substituindo mal o Corinthians. Claro, faltam opções no banco também para ele, como a gente já citou aqui, esses jogadores que estão contundidos. Mas eu acho que talvez o reserva que tenha entrado melhor nas últimas partidas tenha sido o Júnior Dutra. É duro falar isso. Tá uma competição entre o Júnior Dutra e o Marquinhos Gabriel, né? Como tá osso, né? Mas pra mim o Júnior Dutra tá na frente um pouquinho. Um pouquinho, sim, pô. Fez 3 gols lá contra o Deportivo, né? E nesse jogo, por exemplo, quando o Flamengo, a gente não entrou no jogo ainda, mas ele não colocou o Dutra e tal, eu acho que poderia ter colocado. Enfim, as pessoas têm cornetado um pouco ele nessas substituições. Não, acho que hoje, a gente, não sei se a gente já pode dar um salto pro jogo de hoje, Vamos falar do jogo do Flamengo. Então, hoje foi muito claro isso, assim, ele tira o jogador que está melhor em campo do Corinthians para pôr o Marquinhos Gabriel. Ok, tem toda a questão fisiológica do Pedrinho, é um jogador que começou o ano passado teve anemia, etc, blá blá blá, mas que aparentemente estava bem ali, né? Óbvio, eu não quero
ter o Pedrinho por mais 20 minutos contra o Flamengo e depois perder o cara por 2 meses mais pra frente. Acho que isso é uma avaliação que tem que ser feita assim. Não sei dizer como é que tava, mas o momento do time, tecnicamente falando, era esse. O Pedrinho era o melhor jogador em campo ali. Vai tirar o cara pra pôr o Marquinhos Gabriel, que a gente sabe que não vai render a mesma coisa? Ok. E fica muito difícil defender qualquer cara que faz ressurgir o nome do Casim em campo, né, cara? É muito colocar complicado. O Casim hoje foi bem complicado. O Casim tava fora, ele começou o ano titular, fez aquelas partidas com o Carille e depois sumiu, né? Não, mas é engraçado algumas partidas nem ficavam no banco. Eu achei engraçado que o narrador lá falou na hora, não, ele tá botando o Casim porque ele vai apostar no jogo aéreo. Aí alguém no grupo lá da Irmandade comentou pra você pra apostar no jogo aéreo, pôr o Balbuena na área e pôr o Pedro Henrique na zaga. Deixa o Balbuena na área pra cabecear, que vai dar melhor com que certeza. que o Roger. O general manda bem, manda bem. Se é pra apostar em cabeçada, põe o Balbuena na área. Né? Eu imagino que, aí, enfim, pode ser um pouco de storytelling da minha parte, mas eu imagino que o Casim, com o novo técnico, sentou e falou, professor, o outro professor não tava mais me dando chance, etc. Deixa eu ter uma chance com você agora, blá, 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 blá. O Júnior Dutra, apesar de ter sido o melhor reserva, não tá assim encantando, né? Não. Nos últimos jogos, então ele falou, tá bom, vamos lá, Turco, vê o que você faz. E assim, tirou o Gabriel pra colocar um atacante. Parece ser uma ideia legal. Só que o Casim ficou fora da área. O Casim ficou jogando praticamente como um volante mais pra esquerda. Achei muito estranho, assim. O Casim não foi pra frente, ele teve um lance mais pra frente. Enfim, jogou poucos minutos, mas ele ficou mais no meio de campo do que lá na frente. Sem dúvida. Ele parecia entrou no lugar de volante, foi da mesma maneira, o Roger joga de qualquer maneira, mesmo centroavante. Eu nunca vi um centroavante se posicionar que nem ele no campo. Nunca na minha vida. Né? A gente tem que falar assim, o Roger começou no banco, certo? Vamos começar do início da partida. A gente já foi pro final, vamos começar do início da partida. O Jadson começou o jogo titular, sentiu ali, ele deu um chute no gol, um chute perigoso, e sentiu o músculo e pediu para ser substituído. O Loss, não tendo outra opção ali criativa para colocar no lugar do Jadson, resolveu colocar o famigerado Roger e mudar um pouco o esquema do Corinthians. E nessa mudança, a postura do Corinthians melhorou em campo, né? O Rodriguinho recuado começou a distribuir melhor o jogo, começou a aparecer mais para a partida. Ele ali de falso 9 estava perdendo muitas bolas, ele recuado, ele estava conseguindo dominar e distribuir melhor as bolas, e o Corinthians cresceu na partida. Apesar do Roger ser nulo. Jogar com um a menos. Eu acho que o recuo do Rodriguinho foi importante, a entrada do Roger não foi importante. Sim, quando tava o Jadson e o Rodriguinho juntos, parecia que tinha um certo desentrosamento entre eles, que é muito bizarro, porque eles devem ser os dois que jogam mais tempo juntos no Corinthians. Mas assim, eles estavam ou subindo juntos ou ficando pra trás juntos, e não tava funcionando, assim, eles não estavam conseguindo fazer uma ligação ali. E estavam deixando o Pedrinho e o Vital muito isolados. E o Jadson, acho que, enfim, naquele momento o Flamengo tava dominando a partida, mas o Corinthians tinha contra-ataques perigosos que aconteciam, né? Lembrou um pouquinho o Corinthians lá do ano passado. Verdade. E o Jadson talvez fosse o melhor jogador do time até aquele momento, porque era o que estava mais participando desses contra-ataques, o Pedrinho um pouquinho e tal, mas acho que o Jadson era o que mais estava pegando na bola ali. E aí sentiu. Quando ele sentiu, o Rodriguinho voltou e parece que ficou definido o esquema tático, né? Antes dependia muito desse entrosamento dos dois se entenderem, eles não estavam se entendendo. Quando saiu ficou claro, Rodriguinho, você vai ficar aqui, e o Roger enfia no meio da área porque queremos ele longe da bola, sei lá. E aí, deixa ele ficar atrapalhando aqui. E aí ficou claro. E aí o Vital cresceu, o Pedrinho cresceu, todo mundo apareceu bem mais, cresceu, né? E o Roger continuou igual. Pode falar dele, Gibson. Vamos lá. Cara, bicho, o Roger eu não consigo, cara. Eu tento ter boa vontade com ele, mas, cara, ele não consegue ganhar uma bola, cara. Ou ele toma uma falta, que não é falta, porque quando encosta ele já cai, né? Ou ele perde a bola, ou a jogada vira em câmera lenta. A bola chega nele e para a jogada. Hoje eu senti ele muito lento, muito lento, né? Até ficaram falando lá no grupo do WhatsApp que ele tava jogando com calça jeans molhada. Não é possível, né? Tipo... E realmente, assim, se eu em podcast passado defendi o fato dele estar participativo, hoje ele teve chance de fazer um a mais, assim. Teve lances que, assim, um pouquinho mais de explosão, um pouquinho mais de certeza, um pouquinho mais de cuidado com a bola, ele fazia o gol, teria a chance de fazer o gol, né? Eu continuo achando, o Roger não é o cara para ser titular. Esse time do Corinthians, com o Roger como opção, não vai ser opção titular. Ele vai ser assim, vai sair do banco, entrar para ter uma coisa diferente no jogo.
Mas esse é um problema, porque o Roger também não traz essa coisa diferente. Enfim, não, mas hoje só o fato de ter mudado um pouquinho as referências, e acho que muda também para os zagueiros, esse era um dos problemas, o Rodriguinho como falso 9, enfiado no meio de 2 zagueiros altos, sumia, era completamente anulado. O Roger, querendo ou não, trazia uma coisa, um cuidado a mais ali, enfim, os zagueiros ficavam mais atentos, a cobertura era diferente. E eu acho que eu preciso falar de uma coisa que eu pensei durante essa semana, e que tem a ver também, já que a gente está falando bastante do Loz aqui nesse podcast, tem a ver com a montagem do elenco, que não é culpa exatamente do Loz, apesar dele ter participado, enfim, ele fazia parte da comissão técnica. Mas para mim fica claro, o Corinthians não conseguiu achar esse 9, não conseguiu achar esse centroavante, as apostas todas deram errado, quer dizer, o Corinthians errou ao apostar no Casim no início do ano, tá errando agora com o Roger, enfim, acho que talvez apostar num garoto, não sei, na montagem desse elenco faltou ali mais peças, e eu vejo também que faltou lateral, né? O Fagner convocado várias vezes para a seleção era meio que carta. Não, era óbvio que ia perder jogos. Ia perder jogos, em convocação e tal. E o Carille acabou apostando num garoto que não havia jogado nunca na lateral direita, ou que tinha jogado poucas partidas de repente na equipe de júniors, mas estava jogando no meio campo. Então faltou um pensamento melhor. Se não serve o Léo Príncipe, vamos apostar nesse garoto só nele? Será que a gente não teria que ter contratado mais algum lateral direito? E aí vem a lateral esquerda também, porque a gente achou o Sid Clay, mas hoje só temos o Sid Clay. Se o Sid Clay tomar um terceiro amarelo, ou sei lá, sofrer uma contusão, vamos bater na madeira, o Sid Clay tá jogando bem, tá se comportando muito bem ali na defesa, e no ataque também, tá sendo uma surpresa pra mim. Mas vai colocar o Juninho Capixaba, o Juninho Capixaba entrou outra partida e foi mal. Foi mal. Então a montagem do elenco esse ano mostra umas falhas, assim, que o Corinthians não consegue, dentro do próprio elenco, suprir, né? Fazer uma improvisação ali que consegue, como por exemplo foi em parte o Paulo Roberto no ano passado na função de lateral direito também, que ele chegou a jogar, não jogou bem, não é a solução para lateral direito. Com certeza. Mas ali naquele momento cobriu um buraco e o Corinthians se virou. Não entregou ouro. Né? O Corinthians se virou. Então, e isso a gente não pode colocar na conta do Loz inteiramente de maneira nenhuma, quer dizer, ele era um auxiliar, quer dizer, as decisões teoricamente foram tomadas muito mais pelo Carille e pela diretoria do que pelo Loz. Não, eu vejo assim, esse planejamento, primeiro que assim, teve uma certa falta de planejamento por ser ano de eleição, né, acho que isso paralisou um pouco. Paralisou um pouco, eles falaram, não, deixa que as contratações o próximo presidente faz, aí demorou um pouquinho, etc, tal. Quando entrou, assim, o 9 mais discutido nesse período de contratação foi o Dourado. Foi. E não veio. E aí você olha esse jogo hoje... Ainda bem. Dava na mesma o Roger ou o Dourado ali. Não vejo muita diferença. Exceto no ponto de vista financeiro, né? Ia ter gasto muito mais grana com o Dourado que com o Roger. Então, assim, existe um pouco de falta de soluções. Aí eu vou fazer um paralelo aqui um pouquinho diferente com o seu, que pega esse time do Flamengo hoje, mas quais foram os destaques do time hoje, tirando talvez o Diego? O Paquetá, o Vinícius Júnior, o próprio Viseu que entrou e fez o gol. Esses caras em 2016 estavam jogando a final da Copinha São Paulo contra o próprio Corinthians, com muitos desses caras que estão no Corinthians agora. Só que a diferença é, esses caras ganharam uma rodagem muito maior, né, dentro do elenco, dentro do time titular. Eu acho que assim, faltou ter um pouco de desenvolver essas opções caseiras. A gente tá falando de deu chance pro Juninho Capixaba de novo, mas pô, o Romão jogou um jogo, foi meio que descartado. E é um cara que a gente viu crescer ali e tal. Não vou dizer, é a solução para a lateral esquerda. Talvez não seja. Mas como opção para uma saída do Sid Clay, a gente sabe que tem o Sid Clay só esse ano, no máximo, se ele se manter saudável. No final do ano vai se discutir, discutir o contrato. Mesma coisa na lateral direita, enfim. Será que o Mantuan era a melhor opção? Eu acho que aí a parada da Copa talvez ajude. Quer dizer, do mesmo jeito que pode sair muitos jogadores, podem chegar também, né? Podem ser feitas contratações, olheiros aí do Corinthians podem trazer alguma surpresa aí. Vamos aguardar. Tem gente aí no live falando, comentando. Dilson Moura tá falando que o Matheus Matias tinha que ter uma chance urgente. Assim, é difícil falar do Matheus Matias, né? Porque a gente só vê o nome dele, a gente nunca viu o cara jogar. Acho que tem um mito criado em cima do cara que o dia que ele jogar, depende do ele me falar, mas eu acho que a essa altura, assim, ao invés do Casim, podia ter colocado ele. Ele tava no banco, sem dúvida. Isso sem dúvida. Mas
enfim, aí fica sempre, não, a gente quer preservar, etc, blá, blá, blá. Cara, preserva um pouco o torcedor também, que não quer ver o Casim em campo, né? Mas eu não sei se é preservar, cara. Os caras estão lá dentro, se eles não estão colocando, cara, quem sabe quando que a gente não sabe, cara. O Marcos Roberto tá falando que esse era um jogo que não poderíamos ter perdido, era um jogo de 6 pontos, íamos dividir a liderança, sendo que poderíamos liderar a partir da próxima rodada. Agora ficou mais difícil. É verdade. Acho que não, mas na verdade numa, assim, né? Um jogo que a gente poderia ter perdido vírgula. Tá com 1 trilhão de problemas de elenco, sim. acabou de... E também perder pro Flamengo lá no Lá Rio não é um absurdo. 1x0 ainda. Mas mas ele tocou num ponto interessante, né? Era um jogo de 6 pontos. Eu acho que fazia tempo que o Corinthians não perdia uma partida que era dessas de 6 pontos, né? Eram partidas como essa que no ano passado... O time e esse ano também. E cresceu também esse ano e o resultado aparecia. Às vezes no 47 do segundo tempo, mas aparecia. Esse jogo realmente, um jogo importante, o Corinthians não jogou tão bem. Acho que se tornou isso porque perdeu aquele contra o Inter, que era um jogo que dava, jogando um pouquinho melhor, dava pra ter ganho. É verdade. Jogando meia bola, dava pra ter ganho aquele lá. Mesmo os jogos que a gente perdeu, empatou em Itaquera esse ano também. Sim, esse resultado, perder pro Flamengo, que é o atual líder do campeonato e tal, no Maracanã, não é impensável, né? Meu Deus, né? Não é uma crise tão grande assim. Bom, essa semana foi o sorteio da Copa do Brasil, dos adversários da Copa do Brasil. O Corinthians saiu com o Chapecoense, vai jogar contra a Chapecoense em 2 jogos. O jogo de ida será em Itaquera, o jogo de volta será em Chapecó. As datas ainda não são definidas porque depende da... Mas tudo em agosto, né? Tudo em agosto. Essa semana que aconteceu o sorteio, isso que eu tô falando. Sim. Apesar de muita gente comemorar e tal, a Chape eliminou o Atlético Mineiro da Copa do Brasil. E vem fazendo um campeonato brasileiro ali de luta e tal. Eles não estão ruins e também não estão no topo. Enfim, tá um campeonato mediano. Mas não vai ser um adversário fácil pro Corinthians. Se engana. Ainda mais no... Quer dizer, a gente não sabe como é que o Corinthians vai estar daqui 2 meses, né? Também não sabe como a Chape vai estar daqui 2 meses. Mas, por enquanto, não se mostra um adversário tão fácil quanto o nome ou o sorteio ali parecia... inicialmente, né? Mas nessa fase da Copa do Brasil também não tem adversário fácil, né? É verdade. Basicamente são todos os times que jogaram Libertadores, então são times fortes, inclusive a Chape jogou a Libertadores esse ano, né? E aí... E os classificados... os classificados de trás ali, né? Mas tá... Enfim, o Corinthians, eu acho... Olhando assim, a vantagem deles ter perdido esse jogo, ver o Flamengo se distanciar, etc., pode até... Assim, o Corinthians tem que se manter ali mais ou menos perto do pelotão de frente, mas com o elenco que tem, do jeito que tá, eu acho que seria inteligente pro Corinthians investir um pouco mais, focar um pouco mais, e aí o Gibson vai com certeza discordar de mim, na Copa do Brasil e na Libertadores. Porque aí vão ter... a gente falou aqui, né? Se o Corinthians se jogar todos os jogos na Libertadores, na Copa do Brasil e no Brasileiro, bom, no Brasileiro tem que jogar, mas vai jogar... Se for passando de fase na Libertadores, vai jogar quarta e domingo até o final do ano. né? Então, não dá. O Corinthians não vai aguentar esse ritmo, assim como o Flamengo não vai, Cruzeiro não vai, Grêmio não vai. Os times que for avançando vai acabar sofrendo com isso e vai ter que... fazer escolhas. Vai ter que fazer escolhas. E pro Corinthians eu acho que é interessante não escolher o Campeonato Brasileiro agora, porque o Campeonato Brasileiro tá bem complicado com esse elenco de sair na frente, e acho que a Copa do Brasil permite esse atalho, né? Aquele velho atalho. Eu acho que dá pro time focar um pouco nesses outros campeonatos e caso caia em algum deles, tentar beliscar a vaga da Libertadores no ano que vem no Brasileiro. Não tô desistindo do Brasileiro 100% ainda, mas... Eu vejo nesse elenco, assim, muito difícil do Corinthians conseguir o Brasileiro esse ano, assim, pra mim. E tem gente aí comentando, falando alguma coisa no live, Gibson? Tem gente aqui, o pessoal tá bem chateado com o time, com a performance do time, falando que a performance do Loz é pífia, 3 derrotas em 4 jogos, mas são 4 jogos somente, né? Se for olhar, acho que os primeiros 4 jogos do Carille como técnico, ele perdeu, assim, se for contar aqueles interinos, né? Sim. Tinha uma coisa assim, que os primeiros 5 jogos dele, todos como interino, ele tinha perdido, um negócio assim. Então, assim, não dá pra avaliar, assim, ok, 3 derrotas em 4 jogos é ruim, certamente, mas são só 4 jogos com o cara e não dá nem pra falar que é dele, assim, ele pegou esse time cansado e tudo mais.
E se ele tivesse mudado o esquema tático do time, mudar para o jogador de posição, você fala, beleza, então pode estar na conta dele. Tá jogando em mesma formação, tá jogando com o tempo disponível, cara. O tempo disponível é triste. Né? Então você olha pro banco e chora. Você olha pro banco e fala, Casim, não! Marquinhos Gabriel, não! Então, bicho, não dá pra botar na conta do cara. Quando tiver, tipo, 15 jogos, você fala, 15 jogos ele perdeu 10, você fala, beleza, aí tá foda. Mas, cara, de 4 jogos não dá pra julgar o trabalho do cara. Ele nem tem tempo de treinar o time direito. É verdade. Bom, o próximo jogo do Corinthians é nessa quarta-feira contra o Santos, o clássico. 9 horas em Itaquera. O Corinthians que recentemente tem um retrospecto positivo na maioria dos clássicos, mas contra o Santos o Santos tem sido um adversário mais equilibrado assim, na disputa. O Corinthians leva uma vantagem, mas é pequena a vantagem. As derrotas de clássico do Carille, inclusive, foram para o Santos e não pelos outros dois adversários. No ano passado, né? Esse ano chegou a ter derrotas para os outros também. Exatamente. Então, e o Santos também está sofrendo muita pressão da torcida, estava na zona de rebaixamento, mas hoje também já goleou, parece que saiu. Então, bom, é clássico e vice-versa, não é, gente? Inclusive, são os próximos 2 adversários do Corinthians, né? O Santos e o Vitória, que foi o Santos escolheu o Vitória. Exatamente. Exatamente. E o Corinthians pega os 2 em casa, né? E o último jogo vai ser o Bahia, é isso? É o Bahia, isso. Eu acho que agora, esses 2 jogos em casa, um clássico, claro, tem a coisa do clássico ser imprevisível, mas se a gente ganhar de 1-0 ali, tá valendo. E aí no sábado a gente tem um adversário teoricamente mais simples, o Vitória, às 9 horas também, em Itaquera novamente, são 2 jogos em casa, portanto, o Vitória que o Corinthians passou recentemente pela Copa do Brasil. Né? Sim. Passou jogando bem, né, no segundo jogo, tá? Enfim, não deu tanta preocupação pro Corinthians aí. Mas assim, a questão do clássico no Carille é que foi na era do Carille, né? Dos clássicos, né? Agora começamos essa nova fase, o time tá em outro momento. Enfim, o Santos também tá em outro momento, vamos ver. Mas certamente assim, são times que dá pro Corinthians extrair aí 6, 7 pontos desses 3 jogos que restam aí antes da Copa. Acho que vale a investida. E o Carille tentar usar o psicológico dele, o que ele tem de motivador aí para o Loz. Eu tô com muita saudade. O Loz usar o que ele tem de motivador para empurrar o time e falar, cara, vamos nesse sprint final que depois a gente descansa. Né? É verdade. Para chegar, enfim, pelo menos. Acho que agora abriu 8 pontos de vantagem, né? Do Flamengo pro 6. Do Corinthians. 6 do Flamengo pro Corinthians. Então. Em 3 jogos fica difícil compensar isso, né? A não sei que o Flamengo dá uma escorregada tremenda, mas dá pra ficar ali perto, né? Acho que é isso. Vamos lembrar o pessoal do sorteio da nossa camisa? O pessoal, pra participar do nosso sorteio da camisa, estamos sorteando a camisa de 2017, a camisa conhecida como a Espada de São Jorge, com o número 7 do artilheiro Jô. E pra participar, o que você tem que fazer, Fábio? Você vai me colocar aqui. Tem que entrar na nossa página no Facebook ali, que é facebook.com/Irmandade Corintiana, e procurar ali, tá pinado na frente. Não é arroba, né? Eu tô péssimo hoje. E eu nem bebia por causa disso. Então. Tá pinado. Tá pinado lá, aí você encontra, curte a nossa página, curte o post, marca 2 amigos nos comentários e compartilha na sua página esse mesmo post aí. O sorteio será no dia 17, é isso? E procure a foto oficial, tá? A foto oficial, exatamente, a foto oficial. Participem que tá facinho ganhar essa camisa oficial do Corinthians. E as nossas redes sociais? Por favor, Gibson! Não, mas peraí, tem que falar das meninas. Tem que falar das meninas. É verdade, As meninas tiveram um jogão importante. Jogão sexta-feira. As meninas jogaram no Pacaembu, né? Grande. Saudosa Maloca corintiana aí. Enfrentaram Iranduba, um grande time amazonense do futebol tava feminino, ali, né? E tava disputando a liderança com o Corinthians, só que o Corinthians saiu na frente 2-0, no finalzinho deu uma relaxada, tomou um gol, ganhou de 2-1 do Iranduba, já despontou. Agora é líder isolado. Isso, tava dividindo a liderança, né, com o Iranduba. Tava dividindo a liderança em pontos, acho que tinha vantagem nos desempates ali. Agora tá isolado. Contra o Iranduba também tem aquela disputa pra sediar a Libertadores. Isso. Já sabe onde vai ser, não? Não, vai ser agora, deve ser essa semana que vão anunciar. Era no começo de junho que iam falar isso. Enfim, é difícil achar informação sobre essas coisas até na internet. Mas a última informação que eu li é que no começo de junho deve se definir aí
Então, vamos esperar aí pra ver. Mas enfim, em campo, o Corinthians ganhou de 2-1, assumiu a liderança isolada do Brasileiro. Agora tem um descansinho um pouquinho a mais aí, veio de uma maratona de jogos, 2 jogos por semana toda semana. E só vai jogar agora no próximo fim de semana pelo Paulista. Restam 3 jogos no Paulista. No Paulista já tá classificado para a próxima fase, aí tranquilão. Agora chegou a sua vez, Gibson. Chegou a sua hora. O seu momento. Brilha, O momento meu amigo, Alzheimer, né? brilha. O momento Alzheimer. Quais são as 6 redes? São as nossas Eu lembro redes de umas sociais? 5. Obviamente, fora o Instagram e o Facebook, onde a gente tá ao vivo agora, né? Tem o YouTube, tem o iTunes, o SoundCloud e o Twitter. Lembrou de todas? 6. Esqueceu o Tinder, cara. Não, o Tinder não tem Tinder é só você. Nós não tem perfil. Procura o Fabião da Irmandade lá no Tinder. Em todas essas 6 redes aí, tá com Irmandade Corintiana com TH. Só no Twitter que é Irmandade Timão. No Twitter é Irmandade Timão. E o nosso e-mail, Gibson, pra É terminar. irmandadecorintiana@outlook.com. O cara está on fire. O Alzheimer hoje deu um break. Afiadíssimo, né? Alzheimer tá de férias nesse frio. Me pegou, né? Na verdade, hoje tá foda. É isso, meus amigos. Esperamos uma semana mais iluminada do Corinthians. Nesses próximos 2 jogos. A Copa está chegando e o Corinthians poderá descansar finalmente. Pensa assim, semana retrasada foi uma semana de 0 pontos. Essa semana foi uma semana de 3 pontos. Quem sabe essa Tá bom. semana aqui der 4 ou 6. O Joelson tá lembrando a gente. O melhor jogador de hoje foi o Balbuena. Verdade, acho que a gente não comentou aqui. Comentou? Foi. O craque da O partida. craque da partida foi o Balbuena. Eleito pelo E Irmandade. é isso. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Vai, Vai, Corinthians! Corinthians! Vai, Balbuena! Thank you.